Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo sem parede. A Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz e que somos nós, espírito revestido de carne. Olha, abençoado, bem-vindos a mais uma reunião, graça e paz a todos. Melhor noite, passando aqui no canal para trazer mais uma mensagem, lendo a Bíblia com a mente de Cristo, te explicando o significado da palavra, respeitando a cultura, respeitando o tempo verbal e a conjugação dos verbos passado, presente e futuro, que é o verdadeiro entendimento da palavra. Porque senão você faz uma confusão danada e não entende nada e se torna uma presa fácil para esses cães que estão aí fora, chamado pastor. Eu estou trazendo uma mensagem para vocês aqui. Antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de fazer uma observação do que aconteceu hoje comigo. Eu tenho um pequeno comércio, do qual eu trabalho lá, e que chegou uma senhora lá e nós começamos a falar sobre, na verdade, sobre religião, né? Porque as pessoas só entendem de religião, infelizmente. E eu comecei a conversar com essa senhora e eu falei para ela que os chamados sistema evangélico, esse sistema desgraçado que está aí fora, que são empresas montadas com o intuito somente de enganar os filhos de Deus e de roubar, e de igreja não tem nada, e que na verdade são empresas com CNPJ e tudo, e que as pessoas não conseguem entender e saem das suas casas dizendo que está indo para a casa de Deus. Mas nós já pregamos aqui por várias vezes que infelizmente as pessoas não querem entender que a casa de Deus somos nós e que Deus nunca habitou em santuário feito por mão de homens. Então, abençoado, eu comecei a explicar para essa senhora, dizendo que essas chamadas de igreja que estão aí fora, eles anunciam que vai ter culto e chamam as pessoas para ir para a casa de Deus. E lá dentro dos cultos deles, que eu chamo de tumulto, né? Que é uma verdadeira macumba, pessoas caindo no chão, pessoas tremendo, pessoas pulando, tá entendendo? Que isso nem na favela dos traficantes não tem isso. Entendeu, abençoado? Mas tem na igreja dos crentes. Então, eu estava explicando para essa senhora que esses ditos pastores, né? Por exemplo, você vai para a igreja deles, que não é a de Cristo. E na hora lá, o cãozinho guloso chamado pastor, que ele adora essa nomenclatura, que não existe mais, eles fazem apelo para que você aceite Jesus. E eles passam lá 10, 20 minutos oferecendo Jesus como uma penca de banana. É doido que você aceite Jesus para ele participar do teu salário, abençoado. A partir que tu aceita Jesus, ele manda tu ir lá para trás. Aí lá tem uma ficha lá que ele pergunta até quantas vezes tu vai no banheiro durante o dia. Entendeu, abençoado? Para quê? Para saber tudo de você e começar a te explorar, começar a te enganar, a começar fazer com que você seja escravo dele e te roube. Essa é a realidade. Então, eu estava explicando para essa senhora que se você
ficar indo para essas ditas igreja, que eles dizem que igreja que não é igreja, que de igreja não tem nada, a igreja somos nós. Se você passar, por exemplo, um ano, e o pastor faz lá, oferece Deus com uma penca de banana, você não aceita Jesus. Então, você volta para casa sem Jesus. Então, se tu ficar lá, indo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para o chamado tumulto, mas você não aceitou Jesus, você continua sem Jesus. Por quê? Porque tu só tem Jesus, abençoado, dentro dessa arapuca, desses cães, e se você aceitar Jesus, entendeu, abençoado? Enquanto isso, tem um cara lá, perto de tu, que ele fica te dando cutucão aqui, ó. Aceita, aceita, aceita. Pode ser a última chance. E eu estava explicando para essa senhora, dizendo para essa senhora, que ninguém aceita Jesus, que isso aí tudo é um engano. Um engano que todos nós, pregadores da graça, já passamos por essa macumba aí. Já passamos por esse engano. E fomos libertados através do entendimento do Espírito Santo, abençoado. Entendeu? Então, eu explicando para ela Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. E Lira, tu só tem 59 anos, como é que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo? Porque, abençoado, ele não escolheu o Lira, ele não escolheu o Haroldo Lira. Os filhos de Deus são os espíritos. Entendeu, abençoado? Então, eu falei para essa senhora, a senhora acha que Deus, ele é pai de toda a humanidade? Ela falou, claro. Eu falei, pois não é não, senhora. Não é não. Deus não é pai de toda a humanidade. Deus é pai dos espíritos, dos eleitos, dos escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. E ele botou 2 sementes no mundo. Um é o filho da salvação, que são os eleitos, e os outros é o filho da perdição. Entendeu, abençoado? Que é a descendência de Adão, que é a descendência ruim. Entendeu? Que é o vaso de desonra, que Deus mostra a sua ira neles. E que as pessoas não aceitam, abençoado. E essa senhora, ela saiu pulando igual pipoca, dizendo que era tudo mentira. Por quê? Porque está acostumado a ir para a igreja, abençoado. E não tem entendimento. Abençoado, o entendimento da palavra de Deus é tão profunda e tão maravilhosa que não existe faculdade para isso, abençoado. Não existe. É por fé que as pessoas, o Deus desse século, D com D minúsculo, desse século, que são esses ladrões que estão aí fora, eles cegaram o entendimento das pessoas e as pessoas se perderam. Não querem ter entendimento. As pessoas não querem ter a mente de Cristo. Quando a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Todos os eleitos têm a mente de Cristo, mas você precisa se aprofundar, você precisa crer. E não dizer que é mentira, abençoado. A gente abre e mostra aqui tudo direitinho, você diz que é mentira. Porque não tem interesse, abençoado, de se aprofundar. Então, olha, 9 minutos já, mas eu vou passar essa mensagem aqui, para que essa senhora entenda, né, que não é ela que entende, né. Olha, quando nós pregamos aqui, nós pregamos para os eleitos, para os espíritos revestidos de carne, porque só eles é que vão entender, abençoado. O filho da perdição, o vaso de desonra, né? Ele não vai entender isso aqui nunca, abençoado, porque ele não foi criado para isso. Adão, ele era filho da desobediência, ele não podia lá no Éden obedecer. Entendeu, abençoado? E que ele não era espírito revestido de carne.
Ele era alma vivente, abençoado. E hoje está do mesmo jeito. Continua a mesma coisa. No mundo tem duas sementes, abençoado. O ruim e o mal. O bom e o ruim. Que vocês não querem aceitar, abençoado. Isso é a obra de Deus, abençoado. Que foi feita em 7 dias. Isso daqui é só manifestação. Então, deixa eu te explicar. E essa mensagem aqui tem como tema as duas sementes. Quais são as sementes, Lira? Não é semente de mangueira, não, abençoado. Não é semente de cajueiro, não. As duas sementes se refere o trigo e o joio. Isso é parábola. Isso é uma parábola. Que quando a gente falar aqui metáfora, parábola, linguagem de figura, sabe o que vocês fazem para confirmar, né? Vocês vão no Google e perguntam. Entende? Eu vou dar início aqui e vou te explicar e vou tentar levar o teu entendimento falando das duas sementes, do filho da salvação e do filho da perdição. E que só quem é filho de Deus é o filho da salvação. Deus não é pai da humanidade, abençoado. Deus não é pai da humanidade. Deus é pai somente dos eleitos. Não é toda a humanidade que são espírito revestido de carne. É só os eleitos, escolhidos por ele. Entendeu, abençoado? Então, olha, para iniciar aqui, Gênesis 3,15, eu vou tentar reduzir, porque senão vai ficar aqui quase 1 hora. Olha, falando das duas sementes, tá? Falando do filho da perdição e falando do filho da salvação. Falando do trigo, que é o filho da salvação. E falando do joio, que é filho da perdição, que não tem a mente de Cristo, que não tem o Espírito de Deus, que não é dele, que não é espírito revestido de carne, que não é santuário de Deus, abençoado. Olha, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui, né, já foi da desobediência de Adão, e que aqui se deu início às duas sementes. Entendeu, abençoado? Então, ele diz aqui, se referindo à serpente. O que é a serpente? O teu pastor te ensinou que a serpente é uma cobra, abençoado. Que a serpente é uma cobra, que é o diabo, segundo ele. E que, na verdade, abençoado, a serpente se refere a Adão, que o autor Moisés usou uma metáfora para se referir à astúcia, astúcia de Moisés, entende? Então, se você quer saber o que é metáfora, você vai lá no Google e pergunta, que tem várias passagens. Por exemplo, aqui, olha, metáfora, o que é? De acordo com o dicionário Hauas da língua portuguesa, a palavra deriva do latim meta, algo, e fora, sem sentido, e significa duas frases ligadas sem sentido, mas que a cognitude contida em desabrochar interesses. Ou seja, metáfora é palavra ou expressão que produz sentido figurado por meio de comparações implícitas. Entendeu, abençoado? Então, Moisés aqui, ele está usando uma metáfora. É como você dizer assim, olha, essa mulher essa mulher é uma cobra. Essa mulher é bonita, mas essa mulher é uma cobra. Então, fica um sentido figurado. Você percebe que é como se você estivesse falando de 3 coisas, mas não é. Você está comparando. Você está dizendo que a mulher é bonita, mas é uma cobra. Se referindo ao quê?
que a mulher é valente, que a mulher é perigosa, que a mulher gosta de fofoca, etc e tal. Você chega para tua mulher e diz, essa mulher tá linda, essa mulher é uma sereia. Entende, abençoado? Você quer dizer que a mulher tá bonita. E você está usando uma metáfora dizendo que a mulher é uma sereia. E a mulher é uma sereia? Não é. É isso, abençoado. Então Moisés chamou Adão, comparou Adão a uma serpente. Usou uma metáfora. Se referindo à astúcia dele, de Adão, que enganou a mulher. Entendeu, abençoado? Isso é entendimento, isso é conhecimento. Isso é um culto racional. O que é um culto racional? É tu aprender, abençoado. É tu aprender. É tu ter entendimento das coisas de Deus. A Bíblia não é para tu aplicar, abençoado. É para tu ter entendimento. Que você nasceu depois de tudo consumado e que é para tu viver por fé somente. Não é para tu fazer nada. Nada. Esse teu ladrão diz que é para tu fazer as coisas, né? Para te roubar, abençoado. E vocês não conseguem ver isso. E com isso, vocês reduzem Deus a nada. Entende? Vocês são contra Deus. Então, olha, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente, entre Adão e a mulher. Quem é a mulher? É Eva. Entre a tua descendência. A descendência de quem? Dele, de Adão. A descendência da serpente. Que o teu pastor, esse imbecil, diz que a mulher teve a relação sexual com a serpente. Você é um idiota, um imbecil. E vocês ainda aceitam isso, meu irmão. Se igualando a eles. Abençoado, cobra só tem relação com cobra. Olha, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência de Adão e o seu descendente. Olha, o descendente, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Ferirá a cabeça de quem? O descendente da mulher. O descendente da mulher, que foi Jesus, ia ferir a cabeça da serpente, que é uma metáfora. Entendeu, abençoado? Que Jesus pisou na cabeça da serpente. Que é uma metáfora, não é uma cobra. E o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, você tá vendo aqui, olha, porém inimizade. Entende, abençoado? Quando foi que Deus pôs inimizade entre o trigo e o joio? Quem era o joio? Quem era o joio? O descendente da serpente, o descendente de Adão, o descendente da alma vivente, o descendente daquele que não era espiritual, era homem natural. Ele era alma vivente. Entendeu, abençoado? Ele foi feito para isso. Então o descendente dele pisou no calcanhar do descendente da mulher. Quem foi o descendente da mulher? Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. E quem foi o descendente da serpente? Teu pastor disse que foi uma cobrinha. O descendente da serpente de Adão foi Judas. Foi Caim que matou Abel, que deu sequência os outros filhos da perdição, até hoje. Que não vai se acabar nunca, abençoado. Não vai acabar nunca. Que o pastor, ele quer salvar todo mundo. E ele diz que Deus salvou a humanidade inteira. E por que esse ladrão fala isso? Para te roubar, abençoado. Porque tudo que entrar na igreja dele lá é lucro. Quer saber se é filho de perdição? Se não é, ele quer que tu tenha entendimento de nada, abençoado. Quanto mais vocês burrinhos, melhor. Para ele te roubar.
Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E qual é o lugar da Bíblia, abençoado, que tem aqui dizendo que Jesus feriu a cabeça de alguém? Aonde é que tem, abençoado? Aonde é? Agora, quem foi que feriu? Quem foi que pisou no calcanhar? Pisar no calcanhar, né, significa para os judeus, que isso aqui não é para nós. Nós não existia, abençoado. Isso aqui é para tu ter um entendimento, entende? É para tua metanoia, para o desenvolvimento espiritual. Isso não tem, abençoado, em religião. Então, o descendente dele, da serpente, foi Caim e foi Abel, e que deu sequência às descendências, que chegou a Judas, que era filho da perdição, que foi feito para isso. Eu escolhi dentre vós 12, um de vós é o diabo. Quem? O descendente da serpente, abençoado. Judas, que traiu ele com um beijo por 30 moedas, abençoado. Então, olha, em Gênesis 4:1, que o teu pastor diz que Eva teve uma relação sexual com a serpente, com a cobra, né? Olha, Gênesis 4:1, coabitou o homem com Eva, não foi com a serpente. Não foi com a serpente, o analfa. Não foi com a serpente. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a uma serpentezinha. Não foi não, o doutor em teologia. Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Caim matou Abel. Entendeu, abençoado? Do mesmo vaso saiu um vaso de honra e um vaso de desonra, que isso pode existir na nossa família. A minha mãe teve 12 filhos. Isso não quer dizer que todos os 12 seja um eleito de Deus. Isso é entendimento e é aceitar as coisas de Deus e não discutir, abençoado. Romanos 9:20. Então, abençoado, a gente tenta levar o conhecimento de Deus para vocês, mas infelizmente, né, vocês preferem macumba. Vocês preferem estar dentro dessa sinagoga aí com essa mentira, com essa gritaria, e que de evangelho não tem absolutamente nada. Então, Paulo falou aqui aos romanos, olha, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? 21. Ou não tem? Aqui está falando das duas descendências, tá? Aqui está falando do trigo e do joio que vocês não aceitam. Aqui está falando do homem mau, que não é filho de Deus, e do homem bom, que é filho de Deus. Entendeu, abençoado? Se referindo ao vaso de honra e o vaso de desonra. 21. Ou não tem o olheiro, falando, olheiro aqui se referindo a ele, a Deus. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa. Massa não é massa não é massa para pedreiro. Essa massa aqui da Bíblia, ele está se referindo a mulher, a Eva. Entende? A útero. Está se referindo a isso, abençoado. Que não adianta você ler a Bíblia e não ter entendimento de nada. E é por isso que não adianta esse teu ladrão ficar gritando e que na verdade tu não aprende nada. Não aprende nada porque nem ele não sabe.
Onde é que tu aprende nada dentro dessa macumba, abençoado? A não ser ser chamado de ladrão. Dizer que Jesus vai voltar, tu vai ficar. Dizer que o teu dízimo está atrasado, mandar tu fazer campanha. Tu comer pão e comer suco, dizendo que o pão é o corpo de Cristo. Eu não sei como é que vocês conseguem ser inteligente desse jeito, entender que um pedaço de pão é o corpo de Cristo em pleno século XXI. Quando existem milhares e milhares de pregadores aí da graça, lendo, abrindo, dizendo que o corpo de Cristo somos nós, a igreja. Os espíritos revestidos de carne, abençoado. Ou não tem olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro, da mesma mulher, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Claro que pode, abençoado. A Eva concebeu um filho de honra e outro de desonra. E aí começou a inimizade entre os homens. Caim matou Abel, abençoado. Judas traiu Jesus com beijo. E assim sucessivamente. E essas pessoas convivem com nós, abençoado. É mansinho, é calmo, é tranquilo, mas tá, como não tem o Espírito de Deus, ele está sempre tramando contra você. Entendeu, abençoado? 22. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar, olha, a sua ira. E Deus tem ira, Lira? Tem. Tá aqui, ó. Paulo está dizendo que tem, abençoado. Romanos 9, 23. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, abençoado, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, paciência, os vasos de ira. Quem é o vaso de ira? O joio, abençoado. O joio que não foi criado por Deus, tá? Não foi criado por Deus. É a descendência do homem mau, de Adão. É a descendência da alma vivente. Longanimidade, os vasos de ira preparado para a perdição. Então, existe dois tipos de pessoas no mundo. O vaso de honra e o vaso de desonra. O vaso de desonra, para Deus mostrar a sua ira neles, que é o que está acontecendo aí, abençoado. É o que está acontecendo, que vocês dizem que é o diabo. A fim, ó, de que também, Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, olha, em vaso de misericórdia. Então, em nós, né, nos vasos de honra, no vaso de misericórdia, ele dá a conhecer a sua riqueza da sua glória, as suas obras, abençoado. Que não é o que esse cão te apresenta. Nem o Deus do Evangelho é o Deus da Bíblia. Nada aí é da Bíblia, é tudo mentira, abençoado. É tudo engano. Doutrina de homem. Doutrina de homem. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, olha, em vaso de misericórdia, nos filhos, que para a glória preparou de antemão. O que é Lira antemão? Vou te explicar, que isso aqui, tu só aprende aqui, abençoado. Só aprende aqui. Aliás, vocês não aprendem, né? Porque vocês dizem que a gente não sabe nada e diz que tudo é mentira. E corre para tua arapuca, corre para o teu ladrão. Esse aqui é o problema. Então, o que é antemão? Antemão é que antes de antes de tu nascer, tu já era. Como assim, Lira? Tá maluco? Tá doidão? Que tiro foi esse? Não, abençoado. Olha, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, tu, o Filho de Deus, o Espírito, já existia. E que ele já preparou tudo. E quando a tua mãe ficou grávida, por ele te escolher, ele enviou esse Espírito que
adentrou no ventre da tua mãe, igual o Espírito que adentrou no ventre de Maria, e que se fez carne, como Haroldo Lira, e que habitou no Espírito de Haroldo Lira, e está aqui, abençoado. Está aqui, numa participação comum de carne e sangue. É isso. Preparou de antemão. Antes de tu nascer, tu já era. Tu quem? O Espírito. Então, abençoado, explicado isso aqui, olha, já 30 minutos, vai ficar, esse vídeo vai ficar comprido, mas você vê aí 2 vezes. Mateus, a mensagem aqui, tá? São as 2 sementes. Eu estou explicando por causa do que aconteceu hoje, e eu estou tentando explicar para as pessoas que Deus não é pai de toda a humanidade, que a humanidade inteira acha que é filho de Deus, e que Deus morreu por todos. Por quê? Porque a maldita religião prega isso. Para quê? Para roubar todo mundo. Todo mundo. Mateus 13. Olha, vou ler do 24 ao 28, tá? Falando das 2 sementes. A parábola do joio. Isso aqui é uma parábola, tá? Não é o real. É uma parábola. Ele está comparando, fazendo uma comparação. Chamando os eleitos de Deus de joio, chamando os filhos da perdição. Aliás, chamando os filhos de Deus de trigo, e chamando os filhos da perdição de joio. Uma parábola. Entendeu, abençoado? Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, aqui é Jesus de Nazaré, tá? Falando com os discípulos dele, falando com ele, não está falando comigo e não está falando contigo. Já expliquei por quê. Ninguém pode falar com uma pessoa que não existe. Então não está falando conosco, abençoado. Então a Bíblia não é para tu ler, é para tu ter entendimento, porque senão tu vai aplicar tudo em tu, abençoado, se tu nem existia. Abençoado, depois da consumação de tudo isso daqui, né, já se passaram 21 gerações, abençoado. Isso daqui é a primeira geração da era cristã, que se consumou, acabou no ano 70. Entendeu, abençoado? Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, ele está fazendo uma parábola e está dizendo que o reino de Deus é igual a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então o cara plantou, ele plantou e semeou, que semeou boa semente, ou seja, ele só plantou boa semente. Presta atenção, tá? 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, o inimigo do homem. E quem é, Lira, o inimigo do homem? O próprio homem, abençoado. O próprio homem. Os descendentes de Adão, os descendentes da serpente, o vaso de desonra, que está aí tramando contra tu, que está tramando contra mim. Entendeu, abençoado? É isso. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, abençoado, o filho da perdição e o filho da salvação, né? Eles vivem junto.
Entendeu? Eles vivem junto com a mesma aparência. Só que um tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Deus. E o outro, ele não tem. Que é exatamente o joio. E que ele está ao teu derredor, mas ele está sempre aprontando alguma coisa. Porque ele não tem o Espírito de Deus. Então ele continua aqui, olha. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, ele faz uma comparação aqui, dizendo que o dono ele plantou somente coisa boa, mas que no meio dessa coisa boa apareceu outra semente. E está se referindo a quem? A Adão, abençoado. Adão. Que do mesmo vaso saiu o trigo e saiu o joio, Caim e Abel. Então, vindo os servos do dono da casa, isso daqui é uma parábola, não tem nada a ver, o entendimento não tem nada a ver com roçado, né? Não tem nada a ver com plantação lá do Rio Grande do Sul, que é só o que tem. Então, vindo os servos do dono da casa, que lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Olha, 28 para findar. Ele, o dono do roçado, que aqui, no caso aqui é Deus, ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Quem foi o inimigo? Já te expliquei. O próprio homem, abençoado. O próprio homem. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrequeme o joio? Então, o inimigo do homem é o próprio homem. As duas sementes, a ruim e a boa, nasceu do próprio homem. Entendeu, abençoado? Que foi quem? Adão. Explicando que não pode, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste a ti assim? Não pode o olheiro da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Claro que pode. Não pode para vocês, que não sabe de nada, inocente, que não tem entendimento e nem quer ter. Então, Mateus 26, 28, lembrando que a mensagem aqui é sobre a existência, provando, abrindo a Bíblia, provando que a existência que Deus não é pai de toda a humanidade e que existe o filho da perdição, o filho da salvação, o vaso de honra e o vaso de desonra. E quem são os filhos de Deus? Os eleitos, os escolhidos por Ele, desde antes da fundação do mundo. Os espíritos revestidos de carne. Efésios 1:4. Entendeu, abençoado? Mateus 26, 28. 38 minutos. Mateus 26, 28. Olha. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então, deixa eu explicar para a senhora aí que diz que Deus é pai de toda a humanidade. Tenha entendimento das obras de Deus. Porque não adianta dizer, as pessoas dizem assim: não, mas o meu entendimento basta. Não tem entendimento de nada, abençoado.
Abençoado, você tem que servir a Deus com entendimento, para não ser roubado, para não ser enganado. Deus não é pai de toda a humanidade, abençoada. Eu estou abrindo aqui, estou mostrando vocês, nem Bíblia não tem. Olha, Mateus 26, 28. Isso é o teu pastor que diz que ele morreu por todos. Entendeu? E que esses muito aqui, né? Não tem nada a ver conosco, abençoado. Esse Deus aqui, que morreu por muitos, né? Deixa eu te explicar. Porque não é só tu ler. Esse Deus aqui, que morreu por muitos, que muitos não são todos, muitos não são todos. E todos não são muitos. Entendeu, abençoado? Então, esse Deus aqui de Mateus era Jesus de Nazaré, que era Deus na sua segunda manifestação em carne, somente para Israel. E nós, Lira? Ele não morreu por nós, não? Claro que não, abençoado. Como é que ele vai morrer por nós se nós nem existia? E Lira, e nós não temos Deus, não? Claro. Quando nós nascemos, tudo isso daqui já tinha se consumado. Ele já tinha feito. Então, quando nós nascemos, eu nasci em 1962. Quando eu nasci com tudo. Eu nasci como templo e morada dele. Como é que ele vai morrer por mim? Vai morrer por cada um que vai nascer? Não. A obra dele, abençoada, foi feita em 7 dias. Aqui é só manifestação. E essa manifestação aqui é só para a humanidade existente daquela geração. Nós somos dessa. Já está com 20 e tanta geração. 2000 anos, mais de 2000 anos. Entendeu, abençoado? Isso é entendimento, isso é conhecimento. Que vocês não querem. Vocês querem macumba, vocês querem pular no mistério. Entendeu? Vocês querem fogo no pé, é fogo na mão, é fogo no cabelo, era fogo todo. É isso. Que não existe nem isso aqui na Bíblia. Isso é macumba. Então, Mateus 26, 28, falando das duas sementes. Que Deus não é pai da humanidade. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que viria ainda, viu, abençoado? Que aqui é a primeira e que nós não fomos incluídos nem na primeira e nem na segunda. E como é que é para nós viver, Lira? Com entendimento, para tu ler com entendimento. Para tu ler com entendimento e saber que quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo. E é para tu viver por fé nisso. Não é para tu pegar a Bíblia e aplicar em tu, como esse ladrão aí faz. Entendeu, abençoado? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Muitos não são todos, para a remissão dos pecados. Nós não conhecemos o pecado. Então, ele aqui, esse Jesus aqui, ele morreu só por eles, abençoado. Ele morreu só pelo povo dele. E quem foi o povo dele? O povo dele era somente os judeus. Que vocês não querem ter esse entendimento. Nessa geração, nessa manifestação, Deus se manifestou só para um povo. E foram os judeus. E o gentil que existia naquela geração. Nós nunca fomos gentil, nós não somos gentil. Após o ano 70 não tem mais gentil, não tem mais judeu, não tem mais nada. Nós somos um só em Cristo, os espíritos. Porque já está tudo consumado. Entendeu, abençoado? Então, esses muitos aqui são os escolhidos dele, são os eleitos dele. São aqueles que creram, abençoado. Que era quem? O trigo. O joio não crê. Entendeu? Por isso que esses cães ficam brigando aí direto. Tem um Joãozinho aí e um Cícero que não adianta falar nada para eles. Entendeu, abençoado? Que eles não vão entender nunca. E a maioria deles, eles estão aí
Eles estão aí fazendo isso daí porque eles vieram para isso. São duas sementes abençoadas. Uma é só para roubar e a outra é para ter o entendimento. E pregar para os outros filhos de Deus para que eles tenham entendimento e saia da macumba chamada igreja. Então, olha, João 3,16, é porque esse infeliz aí, né? Quando tu lê isso daqui, Mateus 26, 28, ele diz assim, mas tu nunca leu João 3,16, não? Eu li, ô infeliz, mas não com a tua mente. Eu leio com a mente de Cristo, com entendimento, sabendo de tudo. Não por sabedoria minha, mas dele, porque tudo é dele. Olha, João 3,16, presta atenção. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que vocês evangélicos, né? Vocês vão para a igreja com medo de perder a salvação. E ele está dizendo aqui que quem crê já tem. Claro, abençoado, claro. Quando tu nasceu, como tu já é depois do tetelestai, que vocês não sabem o que é, mais uma vez, tetelestai é estar consumado. Do grego não há mais nada a fazer, já está tudo feito. Então, como tu é depois do ano 70, tu é depois do cumprimento de tudo, quando tu nasceu, abençoado, tu já nasceu salvo, tu já nasceu perfeito. Entendeu, abençoado? Tu quem? O Espírito. É o Espírito. E o homem exterior é para tu ter o entendimento, abençoado. E tu reinar em vida e em perfeita vitória. E Lira, o que é reinar em vida e em perfeita vitória? É tu sair da macumba do pastor, é tu deixar de dividir o teu dinheiro com o pastor, é tu deixar de comer pão dizendo que é o corpo de Cristo, é tu deixar de tomar aqui suco dizendo que é o sangue de Jesus, que ele é espírito e espírito não tem sangue. É tu deixar de dizer, eu vou para a minha igreja, que homem não tem igreja, homem tem empresa para roubar, a igreja é a de Cristo, que somos nós. Reinar em vida é isso, abençoado. É tu não ter medo do diabo, é tu não ter medo do Satanás, é tu não ter medo de ir para o inferno. É isso, é tu estudar e ter um emprego e não pedir para o pastor orar para tu ter emprego. É isso, reinar em vida em perfeita vitória, é tu sair dessa macumba, entendeu? E viver para tua família, abençoado. Viver para tua família e deixar de chamar Deus de mentiroso, que é o que vocês fazem. Então, aqui em João 3,16, olha, porque Deus amou ao mundo, esse mundo não é o mundo de hoje, abençoado. Esse mundo do qual se refere esta manifestação de Deus só foi lá em Israel. Aquele mundo é aquele período de tempo do mundo Aion, o período da lei, o período daquele século, o período daquela geração. Esse mundo era Jerusalém e as cidades circunvizinhas, porque era só o que existia. Roma. Entendeu, abençoado? E que esse mundo não existe mais. E também não existe o filho. Não existe mais filho. E não existe mais Deus só de Israel. Senão nós estávamos lascados, nós não tínhamos Deus. Porque nós não somos de Israel, abençoado. Então, olha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, qual mundo? O mundo deles lá, que deu o seu Filho unigênito. Quem foi, Lira, o Filho unigênito de Deus? É Jesus de Nazaré, abençoado, que veio só para Israel. Entendeu, abençoado? É para que todo o que nele crê, ele lá, os que existiam, eles que creram, os espíritos revestidos de carne, abençoado, que foi os que creram, não é nós. Quando nós nascemos crendo. Nós quem? Os eleitos, os filhos, os espíritos que estão dentro dessa carne.
Entendeu, abençoado? Eu não falo por mim, é ele que fala. Mas tem a vida eterna. 2 Tessalonicenses 3, 1, 2. Já 50 minutos, mas eu não vou ficar pelo caminho. Eu vou terminar aqui. Vocês aí tenham paciência. E se quiser ter entendimento, escuta aí ou assista o vídeo de 2 vezes, de 3 vezes, de 4 vezes, conforme o teu tempo. Olha, 2 Tessalonicenses 1 e 2. Olha, Paulo, 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Finalmente, irmãos, Paulo falando com os Tessalonicenses. Não está falando comigo e não está falando contigo, porque nós não existia. Então, nós temos que ler e ter o entendimento. Entendeu, abençoado? Se for uma coisa para o futuro, para todas as gerações futuras, então é para nós. Entendeu? Se não, só foi para eles. Olha, 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, Paulo, orai por nós, para que a palavra do Senhor, olha, se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, Paulo está pedindo aqui para os irmãos orar, né? Que Paulo, como eu já falei, a cultura de Paulo, dos judeus ainda falavam de orar, né? E que mais na frente ele diz que nós não sabemos orar como convém. E como é que nós oramos? Nós oramos sem cessar. E como confessando o evangelho que vocês não têm. Entendeu, abençoado? Então, Paulo aqui não está pedindo casa, não está pedindo carro. Paulo aqui não está pedindo para fazer campanha. Ele está pedindo para que para que a palavra de Deus se propague entre eles lá e que seja glorificada, como também já estava acontecendo entre eles. É o que Paulo está dizendo. 2, e para que sejamos livres dos homens perversos. E Lira, quem são os homens perversos? Esses ladrões que estão aí fora, abençoado. Incluindo toda a religião. Cada um mais perverso do que o outro. Entendeu? Esses de batina e esses cães que estão aí com esse microfone fazendo orgia, fazendo feitiçaria, macumba. Entendeu? São perversos e maus. Eles querem 10% do catador de lixo. Eles querem 10%, eles querem 10% do catador de reciclagem. Eles querem 10% do assalariado. Abençoado. São perversos, abençoado. Eles querem a tua galinha, que está no quintal, abençoado. Que é o único meio que tem de tu comer o ovo. Que porque tu não tem mais dinheiro para comprar ovo, tu já deu tudo a eles. Para esses homens perversos. Olha, 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos, até Paulo, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos, abençoada. Tu tá vendo, abençoada, que Deus não é pai da humanidade? Deus só é pai daqueles que têm fé. Não é da boca para fora. É os que são eleitos, que são escolhidos. Olha, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Lira, se a fé não é de todos, Lira, a fé é de quem? Dos eleitos. Somente do trigo. Somente dos escolhidos por ele. Entendeu, abençoado? Tito 1 e 2. Ainda falando das duas sementes. Já estou terminando, tá?
54 minutos. Olha, Tito 1 e 2. Olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Eu já expliquei para vocês, né, que apóstolo é enviado. Paulo foi apóstolo porque Paulo foi enviado por Deus. Não é esses ladrão que estão aí fora e que pegaram essa nomenclatura e eles mesmos colocaram neles. Não tem isso. Isso só foi até o tempo de Paulo. O nosso pastor é Cristo. Tudo é Cristo. Não tem homem. Aqui não tem lugar para homem, tá, abençoado? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de todos. Não, abençoado. Não é de toda a humanidade. Olha, vou ler de novo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Entendeu, minha senhora? Ele não é pai da humanidade, ele é pai só dos eleitos. E quem são os eleitos? Os que têm fé, os escolhidos, os eleitos. Efésios 1:4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, a graça. Então, abençoado, servir a Deus não é de qualquer jeito. Tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento. Você tem que ter a mente de Cristo, abençoado. E que só quem vai ter, quem tem, é os eleitos. Antes, porém, todavia, contudo, não está ativada. Porque se intrometeram homens perversos e mal, né? E fizeram com que o Filho de Deus se perdesse na carne. Entendeu, abençoado? 2. Na esperança da vida eterna. Na esperança, por quê, Lira? Se tu diz que nós já temos a vida eterna. Eles lá estavam aguardando a volta do Filho do Homem, né? No ano 70, então eles estavam na esperança. E nós não temos esperança de nada, abençoado. Quando nós nascemos, já nascemos com a vida eterna. Já nascemos com a salvação. Já nascemos com tudo, abençoado. Perfeito, para viver por fé. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos. Então, nós não vivemos mais essa condição do qual aquela geração de Paulo, aquela geração dos gentios, da geração de Paulo, aqueles judeus da geração de Paulo. Nós não passamos por nada disso, porque nós não existia. Então, nós não vivemos essa situação desse século deles. Então, como nós já nascemos depois, pronto, já nascemos com tudo. É isso o entendimento. Não é para tu aplicar a Bíblia em tu, abençoado. É para tu ler e ter o entendimento somente. Então, olha, eu vou ler bem rápido aqui, Gênesis 4, 10 a 15. 58 minutos, vai ficar mais de 1 hora. Olha, falando aqui do trigo e do joio, olha, Gênesis 4, 10. Olha, presta atenção, tá? Que eu vou terminar. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra para mim. Falando de quem? Falando de Caim que matou Abel. Entendeu? Falando do filho da perdição. Falando do vaso de desonra. 11. Eis agora, pois maldito por sobre a terra, cuja... Esses malditos, né? Esses malditos que são os filhos da desonra, esses malditos que são os filhos da perdição, esses malditos que são a descendência da serpente,
a descendência de Adão, ele está no nosso meio, abençoado. E que eles têm essa marca de Deus, que foi colocado em Adão, em Caim. Olha, e agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tua mão o sangue de teu irmão. 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Você está vendo, né? Que o cara aqui, ele caiu na real. Matou o irmão. 14. Eis que hoje me lança da face da terra e da sua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. 15. Olha, os filhos da perdição, né? Os filhos da perdição, que são os vasos de desonra, eles têm a marca de Deus, que é o joio. Entendeu, abençoado? Olha, o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, o filho da perdição, né? Ele tem a marca de Adão. Ele tem a marca do homem mau. E para terminar aqui, ó, falando dos eleitos, falando de nós, os eleitos de Deus, segundo de Timóteo, agora eu vou terminar, 1 minuto, 1 hora e 2 minutos, segundo de Timóteo 2,19, só para acabar aqui, ó. Entretanto, ó, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então nós, né, os eleitos de Deus, o trigo, o vaso de honra, né, nós temos o selo, abençoado. Nós temos o selo de Deus, o selo da salvação. Olha, segundo de Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Entende? Ele nos conhece, abençoado. Deus sabe todas as coisas. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, abençoado, Paulo falando lá com Timóteo, né? Paulo falando com Timóteo e dizendo que os eleitos de Deus têm o selo de Deus, né? E que manda que eles se afastem da injustiça. Entende? Então, ó, dito essas coisas, eu espero que vocês tenham tido entendimento, né? E só fazendo uma observação aqui, que Deus, a obra de Deus foi feita em 7 dias, e que isso são manifestações, né? E que Deus todos os dias Ele está arrebatando seus filhos, né? Os espíritos que foram mandados para essa terra e que tem um tempo determinado para permanecer aqui. E quando é que Ele arrebata esses espíritos? Quando tu morre, abençoado. Quando esse tempo vence e quando esse teu corpo
esse teu corpo morre. Entende? E que ele traz outros espíritos abençoados. E assim vai ser para sempre. Cada pessoa que nasce e que é um eleito de Deus, que é um escolhido de Deus, vem espírito para se revestir dessas carnes, dessas crianças que nascem hoje. E nós quando nascemos, eu já estou com 59 anos. Estou aqui e tenho um tempo. Quando esse tempo chegar, eu vou morrer. E vou para o inferno, eu vou para a sepultura. Sheol, do hebraico, sepultura. Que o teu pastor disse que é o inferno dele. Então, dito essas coisas, peço que tu se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem e graça e paz.